Olá, o programa Falando em Saúde hoje vai falar sobre proctologia, uma área da medicina que ajuda a curar, tratar e até mesmo prevenir problemas que as pessoas consideram muito graves às vezes, realmente são incômodos, como as hemorroidas. Quem vai falar comigo sobre esse e outros assuntos é o médico proctologista Dr. Dante Pinto Lucas. Olá, seja bem-vindo. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos aqueles que nos assistem na TV Litoral. É um prazer estar aqui falando de um assunto que é importante na qualidade de vida das pessoas hoje, né? Agora, eu queria que o senhor falasse para a gente, doutor Dante, um pouquinho sobre a sua especialização, né? A proctologia como um todo. A proctologia é uma especialidade em que nós trabalhamos muito com o dia a dia das pessoas, né? Os problemas do dia a dia das pessoas. A gente faz a cirurgia geral, depois você entra na proctologia. A proctologia são problemas principalmente decorrentes de problemas intestinais, né? Problemas secundários por problemas hereditários, familiares, isso nós temos, isso, principalmente as hemorroidas. Mas, além das hemorroidas, nós temos outras patologias que diminuem muito a qualidade de vida, como as fístulas, né? As fissuras anais. Tudo são, se nós procurarmos ver em cada 10, 15 pessoas, você vai encontrar pelo menos 3 ou 4 com isso e quietinhas, sofrendo calada, né? Isso não é o correto. O correto é procurar um especialista logo, porque todas essas patologias orificiais que a gente chama, elas têm cura, elas são tratadas. Mas o perigo maior é quando as pessoas têm um sangramentozinho pequeno, que a hemorroida o que é? É uma varize da região do reto, né? Então, ela dilata e forma essas tumorações, que a gente chama, né? Essas tumefações, que são as hemorroidas, que queimam muito, dói muito e às vezes sangram também. Só que muitas vezes as pessoas, por ter um sangramento, acham que é hemorroida. E aí é o perigo, né? Porque pode não ser uma hemorroida, pode ser um tumor, pode ser uma outra patologia, e por você ficar achando que é hemorroide, passando pomadinha, passando remedinho, e muitas vezes indo num farmacêutico, né? Porque alguém usou uma hemorroida ou uma pomada para hemorroida, eu vou usar também, e aí acaba usando, e você vai perdendo o tempo de cirurgia, o tempo, né, de recuperação, sempre, né? Para poder você recuperar 100% dessa pessoa. E às vezes você poderia fazer uma cirurgia pequena, você às vezes tem que fazer uma amputação de reto, que já é uma situação bem mais complicada, e às vezes até paciente, e é muito comum, paciente do interior, esses pacientes mais idosos do interior, eles têm uma resistência monstruosa a vir um proctologista. E você pega, às vezes, tumores muito avançados, porque as pessoas têm medo de ir ao proctologista, né? Têm vergonha de ir ao proctologista. E isso já não dá para a gente esperar por isso numa época agora, como nessa, um ano como nós estamos vivendo, você deixar de fazer um exame proctológico, é um exame simples, mas que é importante fazer, né? Além disso, nós temos outras patologias, como as fístulas, né? Que se você for levantar as pessoas, você vai ver, a pessoa ele acha que teve um cabelinho inflamado na região do ânus, aí fez um abscesso e saiu um pus. Aí fica sempre sujando uma aguinha, escorrendo, uma sujando a cueca, e ele acha que não é nada demais. Isso é uma fístula, precisa de ser operada, precisa ser tratada. Muitas vezes, esse é o primeiro sinal de outras doenças inflamatórias do intestino, como a doença de Crohn. E se você começar a tratar logo no início, é uma doença plenamente tratável e controlável. Mas se você deixar avançar muito, é muito mais complicado, né, de se tratar, e são patologias que realmente acabam com a qualidade de vida das pessoas. São patologias que dá para a gente resolver. Agora, muito importante nisso é a alimentação das pessoas, né? Uma alimentação saudável é fundamental, né? Uma alimentação rica em fibras, né? Isso é muito importante para que você possa fazer com que o seu intestino funcione normal. É muito comum as pessoas acharem
que olha, eu estou com dor de ventre, estou há 3, 4 dias sem ir no banheiro. Aí fui lá, tomei um lactopurga, um remédio qualquer que compra na farmácia. Aí foi naquele momento, melhorei a dor de ventre. Não. Dor de ventre é um quadro que ele vem acontecendo no dia a dia das pessoas. Né? É como se você tivesse um rio entupido, todo entupido. Aí você força a água, ela sai um pouquinho de sujeira lá embaixo, continua todo entupido. Né? Então você tem que fazer um tratamento longo, melhorar a sua alimentação, tomar muito líquido, que é muito comum hoje. O maior problema que as pessoas têm é a não ingestão de líquidos. A gente perde líquido pelo suor, né? Pela urina, então nós perdemos uma quantidade muito grande de líquido. Nós temos que beber mais água do que nós perdemos, para sobrar água no intestino para ajudar na nossa evacuação, né? Para normalizar esse intestino. Se nós tomamos menos água, o organismo absorve toda essa água que está dentro do intestino, porque ela precisa para a manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico do organismo. E aí falta água no intestino e resseca o intestino e faz a prisão de ventre. E aí as pessoas começam a tomar os medicamentos para poder melhorar e deixando de fazer o principal, que é tomar água. Entendeu? Se as pessoas acostumarem a tomar água, bastante água, 2 litros, 2,5 litros de água todo dia, 60% dos problemas do plano de ventre vão corrigir, já vai normalizar. Uma alimentação rica em fibra, mas não, as pessoas querem comer massa, bolinho de não sei o quê, bolinho. Então isso vai só facilitando cada vez mais a prisão de ventre e contribuindo para uma piora do seu intestino, né? Então aí depois começa a tomar o remédio, então não é tomar remédio, é fazer o tratamento. Você tem que ir lá e fazer o tratamento. Como é que você vai terminar? Uma prisão de ventre você não trata em 1 dia, 2 dias. Você leva no mínimo 1 mês tratando desse paciente para você conseguir corrigir a alimentação, Aí sim você vai ter um resultado, né? Agora você toma o remédio, aí faz um pouquinho, 3, 4 dias depois toma o remédio, faz um pouquinho. Essas fezes estão saindo, elas são fezes que vão machucar o intestino, a saída do intestino. Aí elas vão provocar fissuras anais, que são rachaduras no ânus, que muitas delas, uma vez ou outra, ela cicatriza. A grande parte das vezes ela não cicatriza. Aí precisa de cirurgia. É como se você estivesse evacuando, estivesse cortando na hora. É muita dor, o doente sangra muito. E aí, quando começa a doer, ela começa a prender a evacuação. Ela começa a não querer ir no banheiro. Né? E quanto mais ela não quer ir no banheiro, mais aumenta a prisão de ventre. Então vai virando um quadro cíclico e cada vez pior. Então fica um quadro crônico, difícil de você tratar, e você tem que trabalhar esse paciente muito tempo para corrigir essas coisas. E, além disso, é muito comum a gente encontrar crianças do interior, está com problema de hemorroida. Problema de hemorroida. Normalmente é o quê? São prolapsos, são crianças com problema de verminose, né? Então, são outras patologias que as pessoas acham que é hemorroida. Aí vai na farmácia, compra a pomadinha e bota a hemorroida das crianças. Não é isso. São erros alimentares, são problemas de verminose que nós precisamos de tratar. E principalmente os pediatras. Tem que levar os pediatras, tem que falar isso para o pediatra. Né? As pessoas às vezes vão ao pediatra porque quando está gripado, que está com inflamação de garganta, mas isso eles acham que é normal. Não é normal. Aí só se espanta quando sangra. Muitas vezes, quando você sangra, você já está numa situação crítica que precisa de um tratamento maior, uma internação, uma cirurgia, às vezes. Então, é isso que a gente precisa de estar sempre atento e procurando sempre que todos os pais... Essa doença proctológica é uma doença que quem tem que tomar conta é a própria família, é o paciente, é ele mesmo e a família dele. Quando é criança, é a família. Né? Mas você tem um idoso, você tem um senhor do interior. Os filhos, você foi no banheiro, ele olhou o banheiro, olhou uma água vermelha no vaso, para o cadinho. Quem que teve aqui? Foi papai, foi mamãe? Vamos apanhar ele, vamos levar. Ele com certeza não vai contar a ninguém. Se você não apertar, ele não vai contar. O pessoal do interior ele tem uma vergonha e é muito difícil. E esses são os pacientes que chegam para a gente numa situação grave. E o pior são os pacientes mais jovens, que eles têm muita vergonha e todos eles acham que só passar a pomadinha está resolvido. A gente já sabe o seguinte, os tumores em pacientes jovens são tumores muito agressivos, né? E que muitas vezes esses pacientes vão a óbito.
Os tumores de pacientes mais idosos, né, é a hora que o paciente perde um pouco da sua resistência natural pela idade, e aí os tumores podem acontecer. E esses são muito mais fáceis de tratar no início, né, no início. Depois que você deixa avançar muito, já fica a situação muito difícil. Então, eu acho que o que a gente precisa de fazer é que as pessoas estejam atentas a isso. Teve um sangramento, teve uma dor, procure um proctologista, procure, se você não tem um proctologista perto de você, procure um clínico, troque ideia com ele, converse, não tenha vergonha. A vergonha é que está matando as pessoas, está perdendo aquela hora H, aquela hora certa de você poder tratar daqueles pacientes. Agora, no contexto geral, existe um período para se procurar um proctologista, para fazer um periódico, né? Olha só, a gente confunde muito, porque quem faz os exames, a parte de urologia, né, é urologista, a parte de próstata é urologista. Mas como o nome é proctologia, as pessoas confundem e acham que o proctologista trata da próstata. O proctologista trata do intestino. Né? Quem trata dessa parte de próstata é urologista. Mas o proctologista, quando ele faz o exame, né, da parte do intestino, ele normalmente também aproveita e vê a parte de próstata. Se tiver alguma alteração, ele encaminha o paciente para o urologista. Né? E aí essa parte aí, 42, 43, 45, 40, já é hora de estar começando a fazer, não facilite, faça os exames de próstata. É importante, o exame, hoje nós temos vários, você tem ultrassom, né? Você tem tomografia, você tem o exame de sangue, então você tem que fazer, porque o importante dessas patologias é pegar no início. Pegou no início, resolve. Deixou avançar, é mais complicado. Agora, quando acontece a necessidade do tratamento cirúrgico, esse paciente tem uma vida normal depois ou corre o risco de voltar a hemorroida? Não, hemorroida você pode até voltar, tá? É muito raro, quando você faz a cirurgia, você ter um paciente que volta. Às vezes, você volta 10, 15 anos depois. Por quê? Porque são pessoas que têm erros alimentares. Você opera a hemorroida dela, orienta ela, mas daí passa 2, 3 anos, ela volta ao hábito normal, continua comendo errado, fazendo as coisas erradas. Pode acontecer de formar uma nova hemorroida, né? Porque a cirurgia consiste em ressecar todo esse mamilo hemorroidário, onde você tem essa varize, você resseca. Então aquela ali ela perdeu, tirou, acabou. Nada impede que ela possa, no futuro, formar uma nova. Mas como esses pacientes, normalmente, eles passam pela cirurgia, e aí eles sabem como é que foi a cirurgia, o que ele teve antes, e aí tem tudo para corrigir o hábito alimentar e não ter mais. É muito raro, né, a gente ter. Às vezes você tem, assim, o paciente operou hemorroida há 10 anos com a gente. Aí depois ele procura a gente, doutor, estou com uma queimaçãozinha, você vai lá ver, não tem nada a ver com a hemorroida, né? É porque ele teve uma prisão de ventre, teve um problema qualquer, né? Teve uma diarreia, né? E aí ele procura a gente. Isso é uma coisa importante também, ficar muito alerta também com as diarreias, tá? As diarreias nem sempre são gastroenterites, né? Nós temos várias doenças inflamatórias que causam diarreia. Né? E essas diarreias, quando você começa a ter umas diarreias, que você não teve muito motivo para por que essa diarreia apareceu, você procure logo o proctologista para fazer os exames, porque o próximo passo é começar a emagrecer, né? Começa a ter outros problemas, aí começa a aparecer lesões anais, e aí você começa a ficar preocupado, ficar apavorado, e aí já é uma fase secundária bem mais complicada de tratar. Podendo tratar do início, é bem mais fácil. Ok. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Não sai daí que a gente volta conversando com o Dr. Dante e vou deixar você com uma dica de saúde do Dr. Charbel Cury. Alô, Márcio, alô todos falando de saúde. Hoje a dica será sobre febre chikungunya. Trata-se de uma febre muito comum na África que agora chegou ao Brasil e está trazendo muitos transtornos. Primeiro porque ela é transmitida pelo mesmo mosquito da dengue, né? O Aedes aegypti. E depois porque ela confunde os sintomas com a dengue de várias maneiras, né? Com um quadro de febre alta, dor no corpo, né? Manchas pelo corpo, né? Fazendo também alterações de laboratório, né? Baixa de plaquetas, né? Mas existe uma característica especial nessa doença, que até o nome dela, chikungunya, vem de um idioma africano, que é o mal que entorta o corpo, que significa
que, além dela causar todas as suas características agudas, né, alterações como dor, mancha no corpo, etc., ela faz quadros crônicos de alterações nas articulações, causando deformações articulares. Veja bem, então é uma doença que costuma ter um curso crônico, grave, que muitas vezes leva à incapacidade funcional. Portanto, combater chikungunya é também combater o mosquito Aedes aegypti. Qual é a melhor maneira que nós temos para diagnosticar? Primeiro, é a gente reconhecer que quando eu tenho um quadro de febre alta, dor no corpo, principalmente articulações de mãos, articulações de pés, articulações menores, pequenas, procurar imediatamente o nosso médico. E lembrar que não fazer automedicação. Existe um medicamento que está contraindicado, tanto no quadro de dengue quanto no quadro de chikungunya, que é o AS, o ácido acetil salicílico. Então, evitar a automedicação. Nesse caso, se for diagnosticado chikungunya, a gente pode fazer até uso mesmo de anti-inflamatório. Lembrar também que no diagnóstico de chikungunya, nós podemos fazer uso até mesmo de anti-inflamatório e lembrar que ele é diagnóstico diferencial de outras doenças reumatológicas, como, por exemplo, artrite reumatoide e até lúpus. Felizmente, em Campos, nós não temos circulação do vírus da chikungunya ainda, mas estudos estão sendo feitos para evidenciarmos a presença dele. Caso ele aconteça na cidade, nós iremos fortalecer ainda mais as ações de vigilância e de prevenção. Mas não é exagero pedirmos que, se você puder cuidar da sua casa, isso é fundamental para que a gente evite não apenas a chikungunya, mas também a dengue. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Pois é, falando de saúde está de volta. Eu falei com você que era rapidinho e a gente vai continuar aqui a bater esse papo com o Dr. Dante Pinto Lucas, que está orientando a gente sobre as doenças proctológicas, né? Doutor Dante, câncer de intestino é um problema também bem sério, né? É um problema que acomete muito hoje, né? Porque hoje, se nós considerarmos alimento ideal, é difícil. Só se você plantar as verduras e as frutas na sua casa. Porque hoje, com o advento aí do agrotóxico, dos venenos, dificilmente você vai ter uma produção aí que não tenha produção em grande escala, que não tenha uso de veneno. Aí você fala assim, você vai considerar, os venenos, eles têm um prazo que você pode tirar essa fruta, tirar essa verdura. Aí nós estamos no Brasil, aí eu vou perguntar a você acha que se uma laranja, ela deu um preço alto agora, ele botou veneno há 15 dias, tem que levar 45 dias para poder tirar essa laranja porque usou o veneno. Deu um preço alto nos Estados Unidos, eles não vão vender essa laranja? Ah, certamente. Então essa laranja vai embora, vai ser vendida com veneno atuante e aí faz um estrago muito grande. E aí nós hoje temos uma quantidade de câncer muito grande, né? Os cânceres de intestino hoje é uma quantidade grande e o importante é você fazer o diagnóstico precoce, né? Quais são os sintomas que você normalmente encontra? Mudança de hábito intestinal. O paciente que tinha um intestino normal, ele passou a ter uma perda de ventre, ele passou a ter diarreia, mudou o intestino, mudou o hábito intestinal dele. Opa, tem alguma coisa errada, vamos investigar, né? Então, além disso, você fala assim, a dor, dificilmente o câncer ele vai dar dor nessas fases assim. Quando ela der dor, ela já está numa fase muito avançada, né? Sangramento é uma fase já secundária, que a gente considera.
O sangramento, quando ele é mais normal no câncer, você tem um sangramento pequenininho, que quase você não nota, ou você tem que fazer um exame chamado pesquisa de sangue oculto nas fezes, que você pode começar a encontrar alguma coisa. Então você pega na fase inicial, porque o câncer, quando ele sangra, já está muito avançado, né? Que já faz ulcerações, faz lesões nos tumores e já é uma parte avançada. Então, o importante, o mais importante de tudo, mudança de hábito intestinal. Mudou o seu intestino, opa, vamos fazer o exame. Qual o exame? Colonoscopia. Você vai fazer o toque retal, vai fazer a retoscopia. Colonoscopia, mais importante. Você vai ver o intestino todo. Pegou na fase inicial. O colega vai lá, tirou um pedacinho, fez uma biópsia, fez o exame. Você já diagnosticou o que é, se é um tumor, se não é um tumor, se é uma doença inflamatória. Você já vai tratar daquilo. É um tumor, tem que operar. Vamos operar numa fase inicial, numa fase boa, onde depois você vai fazer os tratamentos indicados para aquele tipo de tumor, porque hoje já avançou muito esse tratamento, né? Então a parte de oncologia avançou muito. Antigamente você tinha um tumor, você usava todos os medicamentos, né, de quimioterápicos para você juntava tudo e fazia para matar aquele. Você não sabia especificamente qual era. Hoje não. Hoje você já consegue, através do exame daquele tipo de tumor, quais são os medicamentos melhores que atuam melhor naquele tipo de célula, naquele tipo de tumor. Então você facilita muito. Então, muitas daquelas reações que você tinha, que eram de vários medicamentos juntos, você já não tem mais. Isso facilita muito. Então, hoje já melhorou muito o tratamento. Aí você vai fazer a radioterapia, quimioterapia, né? E depois os exames periódicos. Alguns desses pacientes tumores de reto, principalmente, vão precisar de fazer colostomia, são aquelas bolsinhas que a gente coloca no tanque, vão ficar evacuando pelas bolsinhas, que não é nada demais. As pessoas, hoje eu posso mostrar pacientes, você tem paciente tomando banho de mar, do seu lado você não sabe que ele é um ostomizado, né? Então você tem de tudo, hoje, eles fazem tudo. O ostomizado, ele é um paciente que ele aprendeu a conviver com aquilo tranquilamente. A dificuldade que existia é porque não se falava muito. O paciente que tinha essa colostomia, ele tinha vergonha, ele ficava quieto, né? Então, isso na época que nós trabalhamos na secretaria, governo, acho que foi em 2000, 1998, uma coisa assim, nós criamos a unidade de tratamento de colostomia da Secretaria de Saúde. Então, hoje a gente tem uma equipe montada, hoje tem proctologista, tem enfermeiros que tratam desse ostoma, tratam os medicamentos que a gente usa, como é que você faz aquilo, e ensina as pessoas, você tem um grupo de todo. Então, aquele mais experiente vai passando para o mais novo, vai passando a experiência, mostrando que aquilo ali não é o fim da vida, aquilo ali é o começo da vida, ele está começando, recomeçando, ele está tendo uma nova oportunidade de viver. Ele não pode achar que aquilo é um problema, aquilo ali foi uma solução, que ele vai estar vivo durante muitos anos. Tem pacientes aí, esse dia eu estava na padaria ali em Ururaí, ali, aí veio uma paciente que me abraçou por trás. Eu olhei para ela, falei, meu Deus, quem é essa pessoa? Conhecendo um paciente que eu operei há quase 30 anos atrás, me abraçando, estava um tumor de reto, bem para danar, satisfeita da vida, entendeu? Então, como é que você mostra isso às pessoas? Através da experiência. Outros que já passaram por aquilo e eles estão lá nesse grupo, tem um grupo de ostomizados, eles discutem as melhores soluções, como é que ele faz, para poder tomar um banho, para tomar um banho de mar, o que ele faz. Então, eles vão trocando a experiência e vão aprendendo a conviver cada vez melhor com isso. Então, eles estão vivendo tranquilamente, não tem problema. O importante é a gente ter que enxergar o seguinte: o Pai do Céu nos dá a oportunidade de dar o problema, mas nos dá a oportunidade de tratar. Vamos tratar, vamos resolver o nosso problema e olhar para frente, seguir em frente, né? E aproveitar todos aqueles que podem nos apoiar para poder ajudar na nossa caminhada. São aqueles que já têm experiência, já passaram por aquilo, se sentem na obrigação de ajudar. Isso é muito comum em todos os pacientes com câncer, né? Eles procuram uma autoajuda, eles procuram outros que tiveram aquilo. E também é muito comum aquele que já teve um problema buscar aquele que está começando para passar a experiência dele, procurar ajudar. Porque ele sabe a importância nesse momento. Ninguém é tão importante
nesse momento difícil, onde o paciente fez o diagnóstico de câncer, parece que saiu, o chão dele que saiu, e ele precisa de ter alguém que passou por aquilo e pela própria experiência vai passando, olha, não é nada disso, aqui, olha, eu estou aqui, já estou há 20 anos, estou curada, estou firme, minha vida está normal, e aí ela começa a enxergar que não é bem aquilo que a gente imaginava, porque eu sempre digo que o câncer, quando ele entra no paciente, ele entra na família toda, né? Porque todo mundo adoece junto, é um caos, né? É um negócio complicadíssimo e a gente tem que estar muito preparado, as equipes têm que ser equipes multidisciplinares, tem que ter psicólogo, assistente social, e a gente tem que ajudar a dar esse suporte a esses pacientes para que eles tenham condição de tratar e acreditem naquele tratamento, acreditem que eles vão se curar, né? Isso é importante. Isso do paciente, eu sempre dizia, quando o paciente ia entrar para operar um tumor, uma coisa, quando o paciente perguntava assim, doutor, eu vou morrer, né? Eu falei, rapaz, se você falar mais uma vez, eu não vou operar você não. Porque eu preciso que você acredite que você vai viver. Eu estou vindo operar você porque você vai viver. Você tem que acreditar também, só eu não. Nós dois temos que acreditar. E graças a Deus a gente, até hoje, a gente está... O índice é maravilhoso, os pacientes muito bem. Até um tempo atrás, o paciente com câncer não sobreviveu os primeiros 5 anos, né? Hoje estão vivendo 20, 30, 40. Estão vivendo, vida não, normal, hoje, né? Porque os diagnósticos, né? Hoje, com a descoberta de novos exames, novos aparelhagens para fazer exame, você consegue diagnosticar muito precoce. Né? Então você diagnostica antes, você opera e trata desse paciente numa fase inicial. Antigamente não, você às vezes pegava o doente já numa fase muito avançada e aí você tinha que fazer cirurgias extensas, cirurgia pesadíssima, né? Cirurgia antigamente você entrava, às vezes você levava, quantas vezes nós levamos 10 horas operando o paciente, você pegava tumores de reto, tudo agarrado, ressecar aquilo tudo, você era uma equipe por baixo, uma equipe por cima, né? Hoje não, hoje avançou muito. Por quê? Porque também dificilmente você pega esses tumores dessa forma aí. Você pega geralmente no início, fase inicial e a gente está conseguindo resolver muito, graças a Deus. Doutor Dante, os pólipos, também as pessoas têm muitas dúvidas em relação a eles, né? Sim, os pólipos são vegetações, são como se fossem verrugas dentro do intestino, né? Isso acontece, o principal sintoma disso é sangramento, né? E aí você faz a colonoscopia, o colonoscopista normalmente ele já vai no local do pólipo, ele já tira aquele pólipo, se for um pólipo grande ele tira um pedacinho, né? Mas se for um pólipo menor ele já resseca aquele pólipo, faz o exame, vê se aquilo ali, se for doença benigna, acabou, está resolvido. Se for o início de uma doença maligna, o que ele vai fazer? Ele vai ver se as bordas já foram ressecadas, se sobrou algum pedacinho de tecido ruim, tecido doente, que ficou no intestino. Se ficou, vamos ressecar o resto que precisa, né? Então, isso é importante. A colonoscopia hoje é um exame que avançou, mudou a situação da proctologia no mundo inteiro e hoje a gente tem certeza que o avanço que a gente está conseguindo, acho que dentro de muito poucos anos a gente vai conseguir fazer esses diagnósticos aí muito mais precoces do que a gente está imaginando e você vai tratar com uma facilidade muito grande, né? Hoje a gente, com o avanço da genética, das descobertas das genéticas, a gente hoje eu tenho colocado isso muito lá, principalmente lá no Ferreira, quando eu visito lá aquelas crianças lá na UTI pediátrica, que é aqueles pacientes grávidos, aí você vai vendo a história da criança, da doença daquela criança, aí você vê que ela teve uma doença igual a de todas as outras crianças, ela tratou a doença com os mesmos medicamentos igual das outras crianças e ela evoluiu de forma diferente das outras crianças. Você pode procurar, você vai ter um fundo genético, uma doença genética, uma outra doença que está mudando o comportamento daquela doença. Então é o que é o futuro da medicina, a genética é o futuro da medicina. Nós vamos começar a fazer diagnóstico desses tumores, essas coisas todas, pacientes que têm tendência a ter, que não têm, né? E uma outra coisa que é importante, você tem uma família, um paciente que teve um câncer de intestino, né? Teve um, teve dois, vamos pesquisar a família toda. Investiga a família toda, porque a gente sabe que existe um componente hereditário
que facilita muito você ter várias pessoas da família com essa doença. Então, você pode examinar tudo. Vamos vigiar esses pacientes, porque você pega ele no iníciozinho, resolve e liquidou o processo. Ok. Queria agradecer a participação, convidá-la a voltar outras vezes. Já viu que assunto a gente tem bastante. Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade. Estou à disposição para sempre que for convidado, estarei presente. Ok, você que está em casa, espero que tenha gostado do nosso programa de hoje e faz contato comigo, marciaTbarcelos@gmail.com, e também dá uma passadinha lá no blog de marciabarcelos.blogspot.com. A entrevista do Dr. Dante vai estar lá. E não se esqueça, a gente se vê.